Deus colocou no meu coração uma palavra hoje, irmãos, para ministrar, que está lá em Ezequiel 37. O tema da ministração hoje é: profetiza sobre esse vale. Esse é o tema. Meu amor, o povo já gostou do tema da pregação, meu amor. Diz assim a palavra de Deus, a mão do Senhor, Ezequiel dizendo, do versículo 1 ao versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse: profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Você pode repetir isso comigo? Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a esses ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Diga glória a Deus pela palavra dele. O primeiro ponto, irmãos, dessa ministração hoje é realmente a primeira frase que nós lemos hoje. Quando o profeta Ezequiel disse: a mão do Senhor estava sobre mim. O grande diferencial na vida de um homem e de uma mulher é a presença de Deus na vida dele. Vocês sabem que o Senhor Deus criou o homem e a mulher, e todo ser vivente é criatura de Deus. Todo homem e toda mulher é criatura de Deus. Mas somente aqueles que reconhecem o senhorio de Cristo e que Jesus morreu na cruz por nós é que são chamados filhos de Deus. Porque Jesus disse: eu vim para os meus, mas os meus não me receberam. Mas a todos quanto me receberam, dei-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Quantos filhos e filhas de Deus nós temos aqui nessa noite? Mas, irmãos, eu faço questão de pontuar aqui esse primeiro ponto e falar sobre intimidade com o Senhor, sobre a presença de Deus, porque o que eu tenho visto nos dias de hoje são muitos filhos e filhas que têm andado distante da presença do Pai. E quando nós estamos num culto como esse, uma quarta profética, onde nós nos levantamos para orar, nos levantamos para profetizar, e hoje você vai profetizar muito aqui, irmão, já já. Mas nós estamos aqui para profetizar, para ministrar, mas quantos de nós temos andado essa vida se apoiando na vida e no relacionamento que outras pessoas têm com Deus? Quantas vezes nós estamos andando por aí e nós não confiamos na oração que nós fazemos? Queremos que outras pessoas orem por nós. Mas o profeta Ezequiel disse: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Só para dar uma contextualizada em que época aconteceu isso na Bíblia. O profeta Ezequiel, ele viveu quando ele profetizava, quando o povo judeu tinha sido levado cativo à Babilônia, e ele era contemporâneo do profeta Jeremias e de Daniel. E aí, irmãos, ele teve uma visão. Isso que aconteceu com ele foi uma visão, mas não significa que não foi real. Porque deixa eu dizer uma coisa para você aqui: não é porque está acontecendo no reino espiritual que não é real. Pastora, isso é óbvio. Mas tem gente que não acha. Se Deus levou Ezequiel para esse lugar dessa visão, é porque no reino espiritual Deus estava mostrando para ele coisas que iam acontecer no material. Irmãos, e quando Deus levou Ezequiel para o vale de ossos secos, esse vale de ossos, que a Bíblia chama de muito secos, era um lugar de morte. Quando eu li essa passagem pela primeira vez, eu fiquei muito encantada, impressionada, porque estava no auge daquela música, quando eu me aproximei mais dessa passagem, foi no auge daquela música do Ministério Ipiranga que cantava: ressuscita,
Ó terra que estava morta. Mas depois, quando eu parei, eu fazia parte do Ministério de Louvor, eu ministrava, então eu fui me empenhar mais em ler, estudar essa palavra. Mas depois eu tive uma impressão, irmão, que essa passagem, essa visão que Ezequiel teve, foi uma visão terrível. Porque ele estava num lugar de morte, ele estava num cemitério a céu aberto, onde os ossos estavam sequíssimos, era um lugar de impossibilidade, era um lugar de morte, era um lugar onde não existia vida nenhuma. Mas a mão do Senhor estava com ele. Quanto mais vale na nossa vida estarmos num deserto ou dentro do vale, com a presença de Deus, do que estar em outro lugar sem a presença de Deus. Sabe, quando eu olho para lá em Êxodo 33, quando Moisés conversava com o Senhor, irmãos, e a Bíblia conta para nós como é que foi aquela trajetória do povo de Deus ali no Egito, ali no deserto. E aí Deus chega para Moisés e fala assim: Moisés, é o seguinte, meu filho, eu vou colocar um anjo diante de você, e você vai levar esse povo, e lá eu vou dar vitória contra os amorreus, os jebuseus, você vai ter vitória. Mas Moisés conhecia a presença de Deus, e ele disse assim para o Senhor: oh, meu Deus, se a tua presença não for comigo, não me faça sair desse lugar. Irmão, vamos ser honestos. Se Deus chegasse para mim e para você hoje e dissesse assim para você: meu filho, minha filha, eu vou te dar vitória, e eu vou colocar um anjo diante de você, e esse anjo, por onde você passar, ele vai te ajudar, você vai ser vitorioso, vai ser vitoriosa. Irmão, muito provavelmente a nossa resposta seria: glória a Deus, obrigada, Senhor, porque o Senhor está mandando um anjo na minha frente. Meu Deus, Deus está mandando um anjo. Mas olha que diferença. Moisés conhecia o Senhor, Moisés andava com Deus. Irmão, tem uma diferença muito grande entre andar com Deus e andar com um anjo, irmão. Tem uma diferença muito grande entre você simplesmente conhecer Deus, de ouvir falar, e você ter um relacionamento vivo com o Senhor. E Moisés disse: se a tua presença não for comigo, não nos faça sair desse lugar. O quanto nós hoje temos desejado essa presença, o quanto temos ansiado pela presença de Deus. Sabe, irmãos, honestamente, ainda hoje eu fico muito impressionada. Eu caminho com o Senhor desde a minha infância. Eu tive o privilégio de nascer, crescer, eu fui criada na igreja. Mas até hoje eu fico impressionada com o fato, irmãos, como um Deus tão maravilhoso, Criador dos céus e da terra, como Ele pode ainda ter interesse em se relacionar conosco. Isso é muito incrível. Essa semana, gravando o Bom Dia, eu li as palavras de Jesus quando Ele disse: eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Jesus quer cear com você. Ouça a voz de Deus, ouça e aceite o convite de Jesus. Abra a porta para Jesus, irmão. Abra a porta para Jesus entrar. A gente precisa fazer isso. 2 domingos atrás, meu amor estava pregando aqui e ele disse essa frase: Jesus entra pela porta que nós abrimos, o diabo entra pelas brechas que nós esquecemos de fechar. Nós precisamos amar mais a presença, amar mais a presença. Ei, irmão, ame a presença, busque a presença, ame a presença. Lagoinha, ame a presença de Deus, busque a presença de Deus, ame a presença, ame a presença, ame a presença de Deus. Sabe por quê, irmão? Porque sem a presença a gente não consegue nada, a gente não chega em lugar nenhum. Sem a presença a gente não é ninguém. Pode estar dentro de um vale, mas se eu tenho a presença, eu tenho tudo.
Irmãos, se nós temos a presença, nós temos tudo, irmãos. Quem tem a presença de Deus tem tudo. Quem tem a presença de Deus tem tudo. Aí sabe o que é interessante? Que quando Ezequiel chega no vale, quando ele é conduzido pelo Espírito ao vale, a Bíblia diz para mim e para você, que ele, versículo 2, ele me levou de um lado para o outro, eu pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam sequíssimos. Sabe o que é impressionante andar com Jesus? Sabe o que é impressionante andar com Deus? Que no meio do teu vale, no meio do teu deserto, Ele faz você andar, Ele faz você caminhar. Está no vale, mas está caminhando. Está no deserto, mas não está parado. Você caminha com Jesus, você caminha e Ele te mostra. Ele abre a sua visão e você enxerga. Quantas situações, irmão, na sua vida você passou e você pensou assim depois: como foi que eu consegui passar? Era porque Deus estava andando com você. É porque a presença de Deus estava com você. Eu amo que na história de Sadraque, Mesaque e Abednego, quando eles foram jogados dentro da fornalha, o rei Nabucodonosor olhou para eles e falou assim: peraí, o que está acontecendo ali? O que é que está acontecendo ali? Tem 3 homens, não, eu vejo mais um. Eles estão andando na fornalha. Eles estão andando na fornalha. Eles estão andando na fornalha. Você se move, Deus se move. Você se move, Deus se move. Oh, rabaxoia, andarabalabaxoia. Oh, aleluia. Tinha um 4º homem na fornalha. Ei, irmão, o 4º homem está andando com você, irmão. O 4º homem está andando com você. Tem um 4º homem na fornalha. Sabe o que eu acho incrível na palavra de Deus? Tantas coisas, né? A gente acha incrível. Mas existe uma peculiaridade na movimentação. Você já reparou que Deus nunca chamou ninguém que estava parado? Você se lembra? Quando eu quero pensar em alguém aqui parado na Bíblia, eu lembro de Elias. E o que foi que Deus falou com Elias? Elias, meu filho, vambora, levanta a poeira. Sacode essa poeira e vamos. Ai, meu Deus, mas é por quê? Mas eu não tenho negócio de por que não, Elias. Vamos. Jesus, quando ele foi escolher os discípulos, a Bíblia diz que ele viu Simão e André pescando. Lá em Mateus, o capítulo 4, se eu não me engano, o verbo está no gerúndio que fala pescando é o quê, gente? Que está acontecendo. É o gerúndio, né? Enfim, meu Deus. Do nada. O que acontece? Eles estavam pescando. E eu fico muito impressionada que a resposta é que eles falam assim, a Bíblia diz, Jesus chamou Simão e André, que estavam pescando, pois eram pescadores. E Jesus disse assim para ele: venham me seguir, porque agora eu farei de vocês pescadores de homens. E a Bíblia diz que eles largaram as redes imediatamente. E assim foi com todos os discípulos. Se movimenta. Eles, enquanto estavam fazendo algo, Deus veio e chamou: irmão, se movimente, irmão. Irmão, não fique parado. Ah, mas é porque eu não sei para onde ir, eu não sei o que fazer. Pergunte ao Senhor, fale com Deus, mas não fique parado, não fique parado. Fique em movimento. Pastora, mas é porque eu estou no vale. Então faça como Ezequiel, comece a andar no vale. Eu estou andando no vale, eu estou andando no deserto. Só não fique parado, em nome de Jesus. Mesmo quando você não está vendo, Deus continua trabalhando. Mesmo quando você não está enxergando, Deus continua trabalhando. Mas existe aquela, né? Por que Deus leva a gente para o vale? Tem muito cristão que tem essas crises espirituais. Por que Deus leva a gente para deserto?
Irmão, a primeira razão, eu já lhe falei que responde essa pergunta, que te deixa despreocupado. O importante é se Deus está com você no deserto, é isso que mais importa. E a segunda coisa é porque nós precisamos, irmãos, passar por alguns processos, irmãos. Nós somos seres humanos. A palavra diz que Deus conduziu Ezequiel até o vale de ossos secos. Sabe quando uma mãe arruma o neném todo arrumadinho e o neném está pensando que vai sair para passear, mas era vacina? Sabe essa foto? Por que a mãe leva o menino para tomar vacina, meu Deus? Para cuidar do menino, para o menino não ficar doente, para proteger o menino. E quando tem uma criança a criança precisa fazer uma cirurgia, e os pais levam a criança e deixam ela nas mãos dos médicos para fazer essa cirurgia, a criança está ali sozinha, mas eu pergunto para vocês, essa criança foi abandonada pelos pais, irmãos? Não. Então por que você está achando que Deus te abandonou? Deus está simplesmente cuidando de você, assim como uma mãe e um pai cuidam do seu filho. Deus está cuidando de você. Você está passando por isso, é para melhorar, é para você ter mais saúde, é para você crescer, é para te amadurecer. Irmão, esse deserto e esse vale, irmão, não é para te matar, é para te fortalecer, é para você crescer. Você vai sair melhor do que entrou. Aleluia! Oh, glória a Deus! E você tem um pai. Você tem um pai. Você pode chamar o seu pai quando você precisar. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidades. Eu quero intimidade, eu sou teu pai. É só chamar. É só chamar. Chama por ele. Chama por ele. Você tem um pai. Você tem um pai. Você tem um pai. Na virada do ano eu falei aqui, você é filho de Deus, você é filho de Deus, você é filho, você é filha. Irmão, essa é a maior dor do meu coração. Oi, meu amorzinho. Essa é a maior dor do meu coração, irmão. É quando eu vejo um filho de Deus vivendo como se não fosse filho. Eu fico muito triste com isso, porque eu fico pensando, oh meu Deus, essa pessoa não tem consciência. Como eu estou usando aqui o exemplo de pai e de mãe, imagina vocês que são pais. Você tem condições de dar tudo ao seu filho, alimento, escola, roupas novas. Imagine se o seu filho fosse buscar isso em outros lugares, se ele ficasse mendigando isso. Você como pai, como você se sentiria? Pois é assim que Deus se sente, eu acredito nisso, porque Ele está disponível, Ele está batendo a porta, Ele quer te dar descanso, Ele quer curar suas feridas, Ele quer te dar paz, Ele quer te dar alegria. Mas a gente fica mendigando isso em outros lugares, em outras pessoas. Você tem um pai, e o seu pai hoje está te chamando, sabe para quê, filho de Deus, filha de Deus? Para profetizar. Deus está te chamando hoje para profetizar, irmão. É o segundo ponto da pregação. Deus não vai liberar você da responsabilidade de ser o profeta do seu vale. Essa responsabilidade é sua, irmão. Você está dentro do vale. E eu sei que às vezes é mais difícil a gente profetizar dentro do vale, sabe por quê? Porque a gente está vendo todos os ossos, a gente está com medo, a gente já andou e a gente já viu os perigos, a gente já viu quantidade, a gente já mapeou todo o ambiente do vale do deserto. E é por isso que é mais fácil a gente profetizar na situação do outro, porque a gente não conhece a situação do outro. É mais fácil chamar outra pessoa para profetizar na nossa vida. Mas hoje Deus está dizendo a você, filho do homem, abre a boca e profetiza. Abre a boca e profetiza. Irmãos, desde criança eu vi já muita meninice.
Sabe o que é meninice? Vi muito poder de Deus, muita unção, não sei o quê, mas eu também vi muita profetada. Sabe o que é profetada, igreja? Tem a profecia e a profetada. A profetada é quando vem do homem. A profecia é quando vem de Deus. Aí, por conta de eu ter crescido nesse contexto, eu sempre tive muito receio de pedir oração a profetas. E eu pensava assim, meu Deus, eu tenho intimidade com o Senhor. Meu Deus, se o Senhor quiser falar comigo, o Senhor vai me achar. Inclusive, eu quero deixar aqui esse recado pastoral. Irmão, nunca vá atrás de profeta para ouvir, para querer receber oração. Irmão, no dia que Deus quiser falar com você, Ele vai te achar, irmão. Ele vai te achar. Não faça igual a minha senhora, não. A minha senhora que ligou ontem querendo que o profeta orasse por ela. Irmão, não seja essa pessoa. Quando Deus quiser falar com você, Ele vai te achar, irmão. Aí, só que teve uma época na minha vida, o pior momento que eu já vivi na minha vida até hoje, que eu estava muito triste e mal arrasada. E eu passava os meus devocionais chorando muito, e era aquela tristeza, aquele negócio. Aí eu falei assim, hoje eu vou pedir uma palavra para um profeta. Aí eu pensei assim, meu Deus, deixa eu ver com quem que eu vou falar. Alguém que não me conheça, porque senão vai ser influenciado. Aí falei com uma pessoa que conhecia um profeta, aí combinamos. Aí, Thaís, o profeta vai te ligar a tal hora. Gente, no meu trabalho eu preparei tudo, eu fechei a porta, eu combinei para ninguém entrar. Abri o meu notebook, liguei o gravador, falei, meu Deus vai falar comigo hoje. Meu Deus vai ser muito forte. Olha, porque esse profeta que vai te ligar, ele é homem de Deus. Deus revela o oculto, o profundo e o escondido. Aí ai meu Deus. Aí o profeta ligou. Paz do Senhor, amada. Aí eita glória. Falei, amém. Oh, paz do Senhor. Aí ele falou assim, deixa eu orar por você. Pai, na tua presença eu te apresento essa jovem, assim, 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 abençoa, dá vitória, lá. Quando ele terminou, aí eu pensei assim, agora vai profetizar. Sabe o que ele falou para mim, irmãos? Ele falou assim, minha filha, é o seguinte, Deus não me falou nada a seu respeito. O Espírito Santo manda eu dizer para você só uma coisa. E eu vou falar somente isso porque eu tenho um compromisso com a verdade. Falei, ele é profeta mesmo. Ele falou assim, por que você está vindo atrás de um profeta sendo que você tem acesso livre ao seu pai? Tive que ouvir essa, irmãos. Por isso que eu estou dizendo isso para você. Não vá atrás de profeta. Aí eu fui para casa desse dia, aí eu fiquei rindo, na verdade, olhando para cima e falei assim, meu Deus, primeira vez, meu Deus, que eu faço isso. Tantos anos andando contigo, Senhor. Mas foi a primeira vez que eu fiz isso contigo, Deus. Mas tá bom, eu entendi o recado. Irmãos, fui para dentro do meu quarto, lá eu orava, eu falei, o Senhor vai falar comigo. Aí eu ficava, fala comigo, Senhor, fala comigo. E a dor foi aumentando. E como raríssimas vezes na minha vida, foi uma tristeza de morte que eu tive. E eu me lembro que teve um dia, poucos dias depois, eu acordei chorando. Aí eu chorava muito, mas era assim aquela dor de morte, assim, tão grande. E eu lembro que eu falava assim, Senhor, me perdoa, Pai, por eu estar chorando e com essa tristeza. O Senhor já fez tantas promessas para mim e eu estou com vontade de morrer. Pois o Senhor me perdoe, por favor. Minha mãe entrou dentro do quarto. Minha filha, o que é que está acontecendo? Ela nunca tinha me visto naquela condição, minha mãe. E ela ficou assim meio desesperada. Ela falou, meu Deus, o que é que eu faço? Thaís, eu faço uma oração por você. Será que eu ligo para o pastor agora para falar com você? Meu Deus, o que é que eu faço? Aí ela falou assim, eu vou ligar para o pastor então. Aí eu falei, tá, pode ir. Eu estava tão triste assim. Eu falei, pode ir. Gente, o meu celular tocou. Eu não sei por que eu atendi, porque eu estava chorando muito. Quando eu atendi, do outro lado a voz disse assim, por que você está chorando, filha? Eu conheço a sua dor e tiro hoje essa tristeza de você. Irmão, eu não sabia, só chorava mais, só falava, oi Deus. Esse foi o dia que Deus me ligou, igreja. Eu recebi uma ligação de Deus.
Porque quando Deus quer falar com você, Ele vai te ligar, Ele vai te encontrar, Ele vai usar qualquer pessoa que Ele queira para falar com você. Quando Ele não falar diretamente com você, que Ele quiser usar um profeta, Ele vai falar diretamente contigo. Quando eu me casei com o Samuel, nós estávamos no primeiro ano de casado, nós estamos com 2 anos agora. Teve um dia que ele levou uns amigos para um monte para orar. E aí ele falou assim: vamos, meu amorzinho. Eu falei: vamos na hora. Em Fortaleza, o monte em Fortaleza é uma duna, irmãos, é legal demais, eu achei muito legal. Quando chegamos nessa duna, nesse monte, lá no monte de Sabiaguaba, o Senhor usando ele em profecia, e eu cantando, e foi muito legal. Aí depois ele falou assim: meu amor, vem aqui. Me levou para o canto. Ele falou assim: Deus quer falar com você, Thaís. Aí eu falei assim para ele: meu amorzinho, mas você é meu marido, né? Eu falei assim: você dorme e acorda comigo, né? Aí ele fez igual aquele pastor do vídeo. Take care! Quando ele começou a falar em língua, eu já baixei a cabeça e já fiz assim. Aí eu: ai meu Deus, deixa eu gravar, meu Deus, deixa eu gravar. E botei o gravador e fiquei assim. Irmãos, Deus usou o Samuel para mim nesse dia de uma forma que eu nunca vou esquecer. Sabe a história que eu falei, quando Deus usa a pessoa no oculto, no profundo, no escondido? Para eu poder acreditar que era Deus que estava falando comigo, Deus sabe como falar com a gente. E Deus, através da boca dele, Deus foi de encontro à minha necessidade naquele dia. Quando ele terminou de orar por mim, eu botei a mão no peito dele e eu falei assim: meu Deus, que bênção, meu amor, eu te amo, profeta. Uma bênção. De vez em quando Deus toma a boca dele para falar comigo. Olha que bênção, eu casei com um profeta, irmãos, peço sorry. Nunca procurei profecia e Deus fez eu casar com um profeta. Olha que bênção. Oh, Deus maravilhoso. Deus é bom, Deus é bom. Aleluia. Aí, irmãos, quando Ezequiel estava diante do... Meu Deus, a hora está passando muito rápido, mas eu estou terminando já, gatinho. Quando Ezequiel estava diante dos ossos, Deus pergunta assim para ele: Ezequiel, podem esses ossos voltarem a viver? Ezequiel era um profeta. Ele já tinha profetizado muito ao povo de Deus. Mas me impressiona aqui a humildade de Ezequias, quando ele diz: tu o sabes, Senhor. Como se ele estivesse dizendo: de vales eu não entendo, mas do Senhor eu entendo. E o Senhor pode fazer o que o Senhor quiser. Irmão, por isso que nós temos que conhecer o nosso Pai, irmão. Por isso que nós temos que conhecer o Pai, o Deus a quem servimos. Aí Deus, imagino eu que Deus ficou feliz e falou assim para ele: então profetiza. Profetiza, Ezequiel. Nós somos tão afobados, irmãos. Nós vimos ali na palavra de Deus, quando Lázaro morre, Marta e Maria vão atrás de Jesus. E Jesus, Lázaro está doente. Daqui a pouco Marta chega na presença de Jesus e fala assim: Jesus, o Senhor demorou demais, Lázaro já morreu. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Parece que Marta não sabia ainda o poder de Jesus. Quando ele disse assim para ela: Marta, essa situação aconteceu, não foi para a morte, mas para que o nome de Deus fosse glorificado. Aguenta aí só um pouquinho que você vai ver o que Deus vai fazer aqui. Irmão, não se afoba não, irmão. Deus deu uma palavra para você, não fica se atropelando não, irmão. Tudo bem que eu disse aqui que tem que se movimentar, mas se movimentar não significa se atropelar. Ficar se atropelando: ai meu Deus, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Sabe por quê? Porque depois que Deus disse para Ezequiel: então profetiza sobre os ossos. Aí Ezequiel ficou calado esperando o que era para ele profetizar. Ele não se atropelou. E aí Deus disse para ele, diz assim: ossos, escutem a voz do Senhor. E a Bíblia diz que Ezequiel fez conforme o Senhor tinha falado com ele. Porque é assim que um profeta faz. Sabe o que é profetizar, irmão? É falar o que está no coração de Deus. É comunicar as palavras do Senhor.
Então, se você vai profetizar, você precisa estar convicto de que você está falando algo que está no coração de Deus. E não se mover só por emoção, pelo que eu estou sentindo. Não, é o que Deus está falando. Sabe por que você às vezes profetiza e não acontece? Pense bem se você não está profetizando por um sentimento apenas. O primeiro sinal de que uma profecia vem do Senhor é que essa profecia está de acordo com a palavra de Deus. E eu quero dizer para você nessa noite, não sabe o que profetizar? Profetize a palavra. Declare a palavra. Declare a palavra. Você está ansiosa, irmã? Então declara a palavra dizendo assim: o meu Deus diz que eu devo lançar sobre Ele toda a minha ansiedade, porque Ele tem cuidado de mim. Deus cuida de mim. Irmão, você está preocupado com o seu casamento? Você está pensando que vai dar separação? Declara a palavra de Deus dizendo assim: Deus diz que o homem e a mulher são uma só carne, e o que Deus une, o homem não separa. Declare a palavra de Deus diante dessa situação. Declare e profetize a palavra de Deus. Uma coisa que eu tenho refletido muito é nas palavras de Jesus, quando Ele disse: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham de forma abundante. Irmãos, se nós não estamos vivendo a vida de uma forma abundante, o problema está em quem? Em Deus ou em nós? Em nós, irmão. O que nós estamos falando de errado? O que nós estamos fazendo de errado? Mas Deus trouxe você hoje no lugar certo, porque você hoje vai profetizar a palavra de Deus, e situações serão mudadas, circunstâncias serão transformadas, cenários serão mudados hoje aqui, na autoridade do nome de Jesus. Então Ezequiel se colocou de pé e profetizou, e profetizou, e profetizou. Se coloque de pé no seu lugar também agora. Existe algo que eu quero falar para você. Talvez você não tenha uma fé tão firme assim. Talvez você olhe, você esteja aqui, você está buscando essa fé. Mas eu quero te encorajar hoje a ser sincero diante de Deus. Quando Jesus disse assim aos discípulos: se alguém ofender vocês, vocês vão perdoar essa pessoa. E se ofender de novo, até 70 vezes 7. Os discípulos olharam para Jesus e disseram: mestre, aumenta a nossa fé. Porque eles entenderam que eles não tinham fé suficiente para perdoar 70 vezes 7. E eu quero dizer para você nessa noite, irmão, que é melhor você ser honesto com a sua incredulidade do que ter uma fé falsa. Deus vai agir muito mais na sinceridade do seu coração do que a gente ficar agindo como se a gente tivesse uma fé que a gente não tem. Talvez você, o deserto está com tanto osso seco, são ossos tão secos, é um deserto tão grande, é um vale tão grande, que você não tem fé. Você está aqui e fala: muito bom, mas não sei, acho que não tem fé. Eu não tenho fé para isso. Então diga isso ao Senhor. Diga: Deus, aumenta a minha fé. Porque uma coisa eu tenho certeza, irmão: ainda tem vida. Ainda tem vida. Ainda tem vida aí, irmão. Ainda tem vida, não está morto, irmão. Ainda tem vida, não está morto. Coloque a sua mão no seu coração agora e comece a falar com Deus. Qual é a situação que você está vivendo que precisa ser mudada? Olha o que Deus diz para você.